Olha, o segundo exemplo para o qual não existe f' de x0 é a função f de x igual ao módulo de x e no ponto x0 igual a 0, tá? Bem, o que essa função faz? Para cada x domínio dela, ela leva em x, se esse x é positivo ou zero, ou no seu simétrico, se o x é negativo, tá? Então, o gráfico dela para x positivo é a reta y igual a x e para x negativo é a reta y igual a menos x. Tá claro? A gente está interessado no valor desse limite aqui, né? O limite dessa razão quando h tende a zero. Tá? A gente vai ver que esse limite não existe, tá? Bem, como x0 é zero, vamos substituir x0 por zero para a gente calcular o limite. Então, vai ficar f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, tá? Então, eu quero calcular f de h, f de 0, botar aqui no limite e fazer a continha. Bem, quem é f de h? h é um número que não é zero. Ou ele está à direita de zero, ou ele está à esquerda de zero. Então, vai depender. Se h for positivo, f dele é ele mesmo. Mas se h for negativo, o f dele é o seu simétrico, certo? Então, eu vou ter que calcular os limites laterais, porque faz diferença o h estar à direita ou à esquerda de zero. Então, eu vou calcular esses dois limites aqui. Claro? Limite dessa razão quando h tende a zero pela direita, eu estou considerando, pegando números h's positivos, tá certo? Então, esse limite vai ser limite quando h tende a zero de quem? Quem é f de h? Se h é um número positivo, é ele mesmo. Quem é f de zero? É zero, certo? Só colocar aqui. Sobre h. Então, esse limite deu o limite de 1 quando h tende a zero, que é 1. Agora, fazendo o limite pela esquerda, tá certo? Quando h tende a zero pela esquerda, eu estou pegando números de uma sequência que tem termos à esquerda de zero, tá? Então, eu estou pegando h tendendo a zero pela esquerda, eu estou pegando h menor do que zero, tá? Então, esse limite vai ficar como? Limite, quando h tende a zero pela esquerda, só aqui que eu esqueci de botar o mais, tá? Pela esquerda, de quem é f de h? Se h é um número negativo, f de h é menos ele. Menos zero, f de zero é zero, né? Sobre h. Então, esse limite é limite de menos h sobre h é menos 1. H tende a zero. Esse limite dá menos 1, tá certo? Então, a gente acabou de ver que o limite lateral, né, limite dessa razão pela esquerda, pela direita, deu 1. E pela esquerda, deu menos 1. Os limites laterais são diferentes. Esses limites aqui são diferentes. Por conta disso, a gente sabe que esse limite aqui, esse limite, não existe. Tá claro? Geometricamente, como é que a gente interpreta isso? Se a gente pegar uma sequência de termos h cada vez menores, né? 0 mais h vai cair no próprio h. Então, h1, h2. O que acontece? Quem é a inclinação da secante que passa pelo ponto 0, 0, h1f de 0, h1f de h1? A inclinação da secante é a inclinação dessa reta, 1. Agora, eu peguei um h menor, tá? Positivo também. Qual é a inclinação dessa secante que passa por esses dois pontos? 1. Então, o h tendendo a zero por aqui, a inclinação, né, das secantes, né, as inclinações estão tendendo a 1. Ao passo que se eu pegar uma sequência com termos menores do que zero, né, vindo por aqui, né, H1, H2, H3, HN vindo por aqui, o que acontece com a inclinação das secantes? A inclinação dessa reta aqui, que é menos 1. Então, passando por esses dois pontos, inclinação menos 1. Passando por esse ponto e esse, menos 1. Então, é o que está dizendo esse limite aqui. Então, vindo pela direita, o limite é 1. Vindo pela esquerda, o limite dessa razão é menos 1. Significa que no ponto, né, a gente diz que esse limite aqui não existe.
tá certo? Então, não existe a derivada, não existe f' de zero. Esse limite não existe, tá claro? Agora a gente vai ver dois exemplos para os quais existe a derivada de uma função no ponto x0 do seu domínio, tá? O primeiro exemplo que eu peguei foi da função x² em x igual a zero, tá? Então, tá aqui, eu quero ver que existe a derivada de f em x igual a zero, tá? Bem, a derivada de f em x0 é dada por esse limite. Quando x0 é zero, vamos substituir, tá aqui. Então, vai ficar o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h menos f de zero sobre h. Vamos calcular esse limite? Então, vai ficar limite, quando h tende a zero, dessa razão. Quem é o numerador da razão? f de h menos f de zero. Bem, f pega x e eleva ao quadrado. Vai pegar h e elevar ao quadrado. Menos f de zero. Pega zero e eleva ao quadrado. Então, sobre h. Então, calculando esse limite, eu fico com limite, quando h tende a zero, de h ao quadrado sobre h. Então, quando h tende a zero, claro que esse limite tende a zero. Geometricamente, o que isso quer dizer? Que eu posso pegar uma sequência de h's vindo por aqui, né? Então, de 0 até h. h1, h2, h3, o que acontece com a inclinação dessas secantes? Secante que passa pelo ponto 0, 0, h1f de h1, essa secante aqui, tem uma inclinação. Agora, a secante que passa pelo ponto 0, 0 e h2f de h2, tem outra inclinação. O que acontece com essas inclinações? Estão tendendo a uma inclinação limite, vindo por aqui, ó, esses pontos se aproximando se aproximando de uma inclinação, certo? Então, as secantes se aproximam de uma posição limite de uma reta horizontal. Então, é porque as inclinações das secantes, né, M1, M2, essas inclinações que representam essa razão, estão se aproximando de zero, tá claro? E você pegar sequência de termos maiores do que zero ou sequência de termos, né, uma sequência com termos negativos, o que acontece aqui? Secante que passa por esses dois pontos, tem uma inclinação. Agora passa por esses dois pontos, outra inclinação. Essas secantes também estão se aproximando de uma posição limite que é da reta horizontal. Então, o h tende a zero pela direita ou pela esquerda, o limite dá o mesmo, tá certo? Aqui, ó, igual a zero. Então, a gente diz, né, que esse limite é a derivada da função f no ponto zero. Filhinha de zero é zero. Ele existe e é um número real zero. É claro? O segundo exemplo que eu peguei foi também da função x ao quadrado, mas agora no x0 igual a 1, tá certo? Então, eu estou interessada em saber se eu pegar uma sequência de h's, né, cada vez menores, então, esse aqui é 1 mais h1, esse aqui é 1 mais h2, certo? Então, as secantes, esse ponto e esse, tem uma secante que tem uma inclinação. Aí você faz h menor, é por aqui, certo? Então, no limite em que h tende a zero, esses pontos estão se aproximando desse ponto 1, f de 1. E as secantes tendem a ficar numa posição limite de uma reta que a gente chama de reta tangente, tá certo? Então, eu quero saber a inclinação dessa, tá? Que é dado por esse limite aqui, tá? f de 1 mais h menos f de 1 sobre h, quando h tende a zero. Tá? Isso vai ser a inclinação dessa reta que a gente chama de tangente. Então, vamos fazer a conta? F pega x e eleva ao quadrado. Então, vai pegar 1 mais h e elevar ao quadrado. Então, esse limite, olha como é que vai ficar. Limite quando h tende a zero, tá aqui, de 1 mais h ao quadrado, menos, quem é f de 1?
1 ao quadrado, tá? Desenvolvendo isso daqui, a gente chega aqui. Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais h ao quadrado. Menos 1 ao quadrado sobre h. 1 menos 1 dá 0. Vou evidenciar o h. Está aqui. H sobre h, 1. Limite de 2 mais h quando h tende a 0 é 2. Então, a inclinação, geometricamente, isso pode ser interpretado como a inclinação dessa reta que está na posição limite das secantes, tá certo? Essa inclinação aqui é 2, que é a derivada de f em x igual a 1. Um exercício que eu quero deixar para você é calcular f' de menos 1, tá? Você vai calcular esse limite, só que no lugar de 1, você vai colocar menos 1. Eu já posso te afirmar quanto que vai dar esse limite. Esse limite vai dar menos 2. Por quê? Olha aqui o ponto menos 1. Aqui está o ponto menos 1, ó. Aqui está o 1, então o simétrico do 1 é menos 1. Como a função x ao quadrado é par e ela é simétrica em relação ao eixo y, tá? A reta tangente aqui ao gráfico de f em x igual a menos 1, essa reta aqui, ela tem uma inclinação que, em módulo, é igual à inclinação dessa t aqui, tá certo? Mas a inclinação é simétrica à inclinação dessa. Então, se essa reta tem coeficiente angular 2, essa daqui vai ter coeficiente angular menos 2. Mas eu gostaria que você fizesse essa conta para chegar nesse valor menos 2, tá? Calcula esse limite e chega nesse valor, por favor.